Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Vocês encontraram? A palavra de Deus diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Aqueles que serviam a Deus era conhecido como os do caminho, aqueles que pertenciam ao caminho. Versículo 3: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Eu creio que todo cristão já leu essa passagem bíblica do capítulo 9, que fala a respeito da conversão do Saulo de Tarso, que se tornou o mais conhecido apóstolo Paulo, aquele que escreveu diversas cartas, doutrinou a igreja, o apóstolo Paulo, um homem de Deus que Deus o levantou. E o tema desta noite, eu quero falar sobre o grande encontro. O grande encontro, o encontro com Deus. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, cada um ia ter um testemunho, uma história. Olha, eu encontrei Jesus num dia de semana, alguém me convidou para ir ao culto, e lá, ouvindo o Evangelho, Deus falou ao meu coração, eu recebi Jesus na minha vida. Olha, eu tive um encontro com Deus quando, num domingo, fui a um culto, convidado por um parente, e lá, ouvindo a palavra entrou no meu coração, e Jesus mudou a minha vida. Outros encontraram Jesus no meio da rua, alguém lhe parou dizendo: Você já conhece Jesus? Já teve um encontro com Jesus? E às vezes há umas perguntas mais fortes ainda: Você já é salvo? A pessoa fica assim, né? Salvo? Aí você vai pregar o Evangelho para aquela pessoa. E quantos receberam Jesus dessa maneira? Sabe por quê? A porta está aberta para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Seja aquele bonzinho que nunca fez mal para ninguém, seja aquele ruinzinho que faz mal para todo mundo. O Evangelho de Jesus é para todos os homens, está disposto para todos os homens, para todos os pecadores. E aqui está o grande encontro que Paulo, o apóstolo do Senhor, que se tornou apóstolo de Deus, teve com Jesus. Um grande encontro como você teve. É um momento tão marcante na vida da gente, quando você tem um encontro com Deus. O meu pai, que já está com o Senhor, ainda já com idade avançada. Olha, meu pai morreu com 95 anos, mas ele dizia: Meu filho, o dia que eu encontrei Jesus, estava num culto, ele contava, olha, ele aceitou Jesus em 1935, e ele contava aquilo como se tivesse acontecido naquele momento, quando eu vi o pregador pregando, na ilha, lá na Ilha Grande, lugar simples, mas quando o pregador pregava cheio do Espírito Santo, e falava de Jesus, com os braços abertos, eu vi Jesus ali.
Eu vi Jesus ali. Aleluia. E o Evangelho é maravilhoso, né, amado? E ele recebeu Jesus, aceitou Jesus como Salvador. Então é uma história marcante, porque aquele dia você nasce de novo. Naquele dia começa a sua vida de verdade, uma vida com Deus. Uns mais novos, outros já nascem no berço cristão, mas isso não quer dizer que ele é salvo. Ele precisa aceitar Jesus, ter um encontro com Deus também. Outros mais velhos, mas a porta está aberta. Aleluia! O sangue do Calvário está jorrando para o pecador. Aleluia! E esse encontro, cada um de nós tem uma linda história para contar. É uma verdadeira história de amor, uma história do encontro com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu sei que há muitos encontros bons, quando você conhece a tua noiva, a tua esposa, no novo, quando você conhece alguém que você ama. Mas o encontro com Jesus é diferente. O encontro com Jesus, ele é para a vida e para a eternidade, é para sempre. O dia que você aceita Jesus, nunca mais você vai ficar só. Ele vai te abraçar, Ele vai ser teu companheiro, teu amigo por todos os dias da tua vida. Os dias bons, você vai se alegrar com Ele, e nos dias maus, nos dias frios, tenebrosos, dias de doença, enfermidade, dia das dificuldades, Ele vai estar ali para te confortar. Ele conforta, Ele é tão maravilhoso que Ele conforta e Ele abre as portas. Ele conforta e Ele cura. Ele conforta e Ele levanta. Aleluia. Encontro com Jesus é algo marcante, né? E Paulo, o apóstolo, ele teve esse encontro, e capítulo 9 nos mostra esse momento desse grande encontro. Paulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele queria destruir a igreja de Deus. Ele queria acabar com a igreja do Senhor, que estava em franco crescimento, uma igreja perseguida, mas poderosa, porque em Jerusalém a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, que essa igreja então saiu para todos os cantos, Jerusalém, Judeia, Samaria, para todos os cantos, até os confins da terra. A igreja estava avivada e despertada, mas debaixo de muita perseguição. Paulo, o chamado, conhecido Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era o seu nome judeu, e o Paulo é o seu nome grego, né? Ele deflagrou então provocou uma grande perseguição aos discípulos de Jesus em Jerusalém. Atos 26 e versículo 10, você pode ver. Como membro do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor das mortes dos cristãos. Ele era um homem importante, ficou tão importante no Sinédrio, que ele dava o voto, ele tinha autoridade de dar o seu voto na morte dos cristãos. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, Saulo de Tarso estava presente no apedrejamento de Estevão, que está ali no capítulo 7, a partir do versículo 50 e 58. A Bíblia diz aí, nesse texto que nós lemos, capítulo 9, versículo 1, que Saulo de Tarso respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele queria destruir. Era um homem muito zeloso da lei, era um fariseu, era judeu, mas também era romano. Não se sabe, ele disse que era romano desde cedo, mas não se sabe se foi comprado, como é que foi, ou a família dele também, pela influência da sua família, mas ele era cidadão romano também, e ele era muito zeloso da lei, um homem muito preparado, e ele queria destruir aqueles do caminho que pregavam a respeito de Jesus, que morreu em Jerusalém e ressuscitou dos mortos. É aquela pessoa que ouve e não acredita, não, e quer destruir. Saulo de Tarso, ele queria isso, tanto que ele mesmo solicitou cartas, autorização ao sumo sacerdote em Jerusalém, para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher.
Ele não tinha acepção de pessoa para pegar. Ele queria acabar com homem ou com mulheres. E nisso você sabe, quando vem mulheres, vem crianças também. Ele não tinha dó. Ele era terrível. Ele era violento, porque ele queria fechar a boca daqueles que recebiam Jesus. Será que alguém pode fechar a boca de um cristão que ama Jesus de verdade? Será que alguém pode fazer parar a igreja de Deus de louvar o nome do Senhor? Ai pastor, mas se fecharem todas as igrejas, vier uma ordem e as igrejas todas forem fechadas, aí ninguém mais vai louvar a Deus. Você pode não louvar a Deus num salão como esse, ou numa igreja, num salão de uma igreja como esse, mas você pode louvar a Deus na tua casa. Você pode louvar a Deus numa caverna. Você pode louvar a Deus escondido. Ninguém pode fechar a boca daquele que foi salvo. Sabe por quê? Dentro de nós tem um passarinho que canta. O Espírito Santo está dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Há um passarinho que canta. Há uma alegria do céu dentro do cristão. Quem pode fechar? Homens tentaram todas as épocas. Reis quiseram destruir os pergaminhos que contido a palavra de Deus, mas sempre Deus preservava em algum lugar. Ficava escondido em cavernas. Deus sempre preservou o seu povo. Aleluia. Quando houve uma grande perseguição em Roma, os cristãos viraram tochas humanas, perseguidos, mortos, deserdados. Eles tiravam todos os bens dos cristãos. Em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim: eu sei que vocês estão tristes, porque muitos de vocês foram deserdados, mas existe uma alegria no teu coração, no coração de vocês, porque vocês têm uma herança incorruptível que ninguém pode tocar. Aleluia. A alegria do céu não termina. Às vezes a doença, o problema vem, quer fechar a nossa boca. Acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. O problema vem, quer fechar a tua boca. Os problemas, as enfermidades vêm, querem fechar a nossa boca. Até tenta. Mas quando você começa a falar com Deus, quando você dobra o teu joelho, quando você começa a glorificar o nome do Senhor, sabe o que acontece? O céu desce sobre você. A presença do Espírito vem sobre você. Nada, como escreveu o apóstolo Paulo depois, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Nada vai fechar a nossa voz. Glória a Deus. Sabe por quê? Nós somos cidadãos do céu. Estamos aqui de passagem. A igreja é cidadã do céu, e a passagem já está comprada, e o tempo está próximo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Satanás está furioso. No livro de Apocalipse, ele está furioso, quer destruir. Sabe por quê? Porque ele sabe, está escrito, ele sabe que o seu tempo está próximo. O diabo sabe que o tempo dele está próximo. Ele sabe que a igreja vai morar com Jesus para sempre, na eternidade, na glória. Glórias ao nome do Senhor. Então Paulo solicitou carta ao sumo sacerdote para perseguir, para matar, para destruir, para calar a voz daqueles que amavam a Jesus. A Bíblia diz que ele assolava a igreja de Deus. Olha, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 13, Paulo escrevendo: porque já ouvistes que antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Era impiedoso. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vocês vejam bem, antigamente a minha conduta como era no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele a perseguia, ele assolava, ele destruía. Pessoas eram presas, pessoas eram mortas. O Estevão foi morto diante dele. Os homens que iam apedrejar Estevão deixavam a túnica aos pés de Paulo. Sabe aquele homem de queixo, nariz levantado, vendo o servo de Deus morrer? Para ele estava dizendo: mais um desses chamados do caminho estão indo embora, estão morrendo, né? Ele achava isso. Mas o servo de Deus que estava sendo apedrejado,
Sabe o que estava acontecendo? Ele estava perdoando seus algozes, ele estava vendo o céu aberto. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus. Aleluia! Às vezes as pessoas podem nos julgar de muitas maneiras. Mas isso, ele é assim. Mas ele não sabe o que está dentro do nosso coração. Nós temos Jesus, nós temos a palavra, nós vemos o céu aberto quando lemos a Bíblia e temos comunhão com o Espírito Santo. Na oração, através da palavra e da oração, nós entramos na presença do Senhor e vemos o céu aberto. Para ele, na arrogância dele, vendo o homem de Deus, nem era o piedoso servo de Deus morrendo, mas ele estava ali cheio de orgulho, achando, a Bíblia diz que ele achava que estava fazendo algum bem para Deus, estava lutando do lado certo. Ele estava todo errado. Tem muita gente boa que pensa que está do lado certo, mas se não estiver conforme a palavra de Deus, se Jesus não for o principal, não for o único, não existe dois senhores, existe um Senhor que temos que servir. Se Jesus não for o único que Salvador, o único Senhor, então está errado. Eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, mas eu faço o que quiser na minha vida. Eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, mas eu gosto também de fazer isso. Se Jesus não for o principal, Jesus não for o primeiro, Jesus não for o único, não tem salvação, não tem vida eterna. Mas é assim? Eu tenho que dar toda a minha vida para Jesus? É isso que está dizendo o pregador? É isso. Aleluia. Jesus só quer tudo da gente. Aleluia, nossa vida por inteiro. É isso que Jesus quer, todo. E não pensa que você vai perder. Você vai ganhar, você vai sorrir, você vai viver. É um louvor maravilhoso que fala a respeito. Só pode ter um, só pode ter um, só pode ter Jesus. Você não vai ser triste. Eu vou perder meus amigos, eu vou perder tudo que eu ganhei, você não vai perder nada, você vai ganhar a vida eterna, você vai ganhar. Glória a Deus, glória a Deus. E esse homem, Paulo, estava indignado, zeloso pela lei, querendo destruir os servos de Deus, os discípulos de Jesus. Ele pensava, acreditava que estava agradando a Deus. Então ele partiu furiosamente em direção a Damasco, com o objetivo de destruir a comunidade cristã naquela cidade. Resoluto, com os companheiros perseguidores. Qual é? Vamos arrastando pelas casas, vamos amarrando, trazendo tudo manietado para Jerusalém. Era esse o pensamento dele. Mas quando então, no caminho de Damasco, algo inesperado, algo extraordinário acontece. Aleluia! Um grande encontro que causou uma mudança radical, não só na vida dele, mas em toda a história. Um grande encontro. Aleluia! Naquele dia, o céu abriu, a luz do Senhor brilhou sobre ele. Respirando fúria, respirando ódio, respirando tudo quanto era coisa ruim. Mas naquele dia, a luz brilhou. Atos 9:3 em diante. E indo no caminho aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de luz. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo caiu por terra, ficou cego, devido àquele resplendor do céu. A luz brilhou. Não era simplesmente a luz do sol, era a presença do Senhor ali. Glórias ao nome do Senhor. A luz brilhou. Paulo tem um encontro com Deus.
ele vê, naquela luz que brilha sobre ele, ele vê o Cristo ressuscitado. Ele tem uma visão real do Redentor que ascendeu ao céu em corpo glorificado. Foi por isso que ele disse lá em Coríntios, no capítulo 15: eu vi Jesus. Foi nesse momento que ele viu Jesus ressuscitado com um corpo glorioso. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aquele homem que respirava fúria, a maldade, queria prender os cristãos, mas naquele dia ele foi tomado de súbito. Deus tomou ele por inteiro. O arrogante, o orgulhoso, cai no chão, cego, sem poder enxergar e tateando. Mas ele ouve a voz do céu, ele vê Jesus. Quando você vai ver os estudiosos da Bíblia, os apologetas da Bíblia, ele viu Jesus ressuscitado, um corpo glorioso. Aleluia. Porque ele, como homem de Deus, jamais podia mentir que tinha visto Jesus. Não foi simplesmente uma sensação, uma revelação. Ele viu Jesus, como ele declarou: eu vi Jesus. Ele podia dizer para os discípulos: eu vi Jesus. E ele disse no capítulo 15 ali de 1 Coríntios: glória a Deus, assim como cada um viu Jesus, Pedro, Tiago, eu também vi. Aleluia, glória a Deus. Ele vê Jesus ressurreto, com o corpo glorificado naquele dia. Glória a Deus. E aquele homem tão orgulhoso, ele cai no chão, cego, tremendo, atônito, e diz: Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só, estava perseguindo o crente simples, gente de Deus, mas quando toca num crente, está tocando no próprio Jesus. Jesus tem um defensor, amado. Jesus tem um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. A igreja tem um defensor. É o maior defensor da história do universo. Alguém que já existiu. Jesus é quem nos defende. Aleluia, glória a Deus. Ele cai por terra porque a luz brilhou. Aleluia. Sabe aquele homem cheio de conceitos, cheio de aprendizados e conceitos? Tem muita gente que às vezes vem para a igreja cheio de conceitos, mas quando a luz do Espírito de Deus brilha dentro dele, quebra tudo isso, toda a religiosidade, toda aquela carga de conceitos que ele carrega durante a vida, é quebrado na revelação do Jesus ressurreto na vida dele. Quebra tudo. Por quê? A palavra de Deus tem poder para quebrar. Aleluia, todos os sofismas, tudo aquilo que se levanta contra a palavra do Senhor, a palavra do Senhor coloca por terra. Sabe por quê? Jesus é Senhor e nada fica em pé, resiste a palavra poderosa de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Paulo tem um encontro, ele vê Jesus ressuscitado. Ele disse em 1 Coríntios 15, 8, como eu falei aqui: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, quer dizer, fora do tempo. Aleluia. Ele encontrou o Cristo glorificado face a face. Aleluia. Jesus alcança alguém que era extremamente indigno para o ofício apostólico. Você pensa o quê? Como que a igreja ficou sabendo o quê? Paulo, ninguém acreditava. Não, aquele homem matou gente, destruiu o crente, destruiu vidas. Era difícil esse homem ter um ofício no apostolado. Mas Deus foi quem chamou. Deus é quem dá, Deus é quem tira. Aleluia. Ele foi chamado por Deus. E ele, em Gálatas, ele disse: agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gálatas 1:23. Aquele que, olha só, ele dizendo, Paulo escrevendo aos Gálatas 1:23: aquele que nos perseguiu agora anuncia a fé que antes destruía. Era difícil para a igreja. Quando ele começou a pregar o evangelho, não, esse homem está mentindo, ele está enganando, ele está querendo saber onde os crentes se reúnem, não era isso?
Tanto que havia uma resistência da igreja, que teve que se levantar. Barnabé, quando viu o testemunho dele, a vida dele, a pregação dele, pegou ele e apresentou então ele, a igreja em Jerusalém. Barnabé foi um grande companheiro para esse homem Paulo, apóstolo do Senhor. Então, amado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10, olha ele falando: porque eu sou o menor dos apóstolos. Esse homem, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele não estava, querendo se desculpar, ele estava falando a verdade. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que eu persegui a igreja de Deus. Ele sabia muito bem o mal que ele causou, mas ele disse ainda: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele não estava mentindo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. Aleluia. A graça alcançou ele. A graça jorrou sobre a vida do pecador. A graça só jorra sobre a vida do pecador, daquele que está lá embaixo, no fundo. Aleluia. Tem graça de Deus para nós, amado. Tem graça de Deus para a tua vida. Aleluia. A graça de Deus, ela só jorra para o pecador, para aquele que está necessitado. E você chega na igreja: oh Senhor, tem misericórdia de mim, a batalha é tão grande, eu nem sei como vou conseguir. De repente a graça de Deus começa a fluir sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Saulo de Tarso, ele ouve a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pensava que aqueles homens que ele estava perseguindo eram indefesos, não tem ninguém para defendê-los, frágeis. Esse povo que segue o caminho são presa fácil, é mole destruir eles. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças não estavam só. Aleluia. Você, meu amado, minha irmã, meu irmão, você não está só. Nunca você vai estar só. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar pela luta que você tiver que passar, pelo problema, as enfermidades, elas tiram a nossa força, tiram sim, você perde a tua força, mas o Senhor está ali. Aleluia. Você nunca vai estar só. Aqueles homens, ele pensava que aqueles homens eram fáceis de tomar, de destruir, de matar. Não, aquele povo tinha quem defendesse. Eles tinham Jesus por ele, e quem tem Jesus tem tudo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus hoje? Pode dizer assim: Jesus, eu te louvo, porque eu sou salvo. Glória a Deus. Salvo, alcançado por Jesus. Aleluia. Isaías 43, olha aqui que diz, versículo 1 e 2: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, a Israel: levanta a tua mão, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta palavra tanto é para o povo de Israel, da nação de Israel, como também é para o Israel de Deus hoje, a igreja do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. A partir daquele momento em que Saulo de Tarso tem aquele encontro no caminho de Damasco, que toda arrogância cai, é quebrado, o orgulho é quebrado, ele cai, acaba o orgulho, acaba a arrogância. A partir daquele momento, as rédeas não estavam mais na mão dele, ele já não mandava mais nada. O perseguidor
já não estava mais no comando. Mas ele tinha as cartas do sumo sacerdote para prender, para levar, para maltratar. A partir daquele momento, as rédeas já estavam na mão de Jesus. Jesus já estava com o controle. Amado, Jesus tem o controle das coisas. Quando a igreja ora, quando a igreja clama por alguém, por libertação, por salvação, pode ter certeza, coloca na mão do Senhor. Vai chegar um momento que Deus vai assumir o controle da situação, e aquela pessoa vai ter que seguir aquilo que Deus quer. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Atos 9, versículos 5 e 6. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Acabou. Jesus está no controle. Não fica incomodado com as situações que acontecem no mundo, ou mesmo no país. Você fica: será? Amado, a tua vida está na mão de Deus. Jesus tem um controle da nossa vida. Ele tem um controle de todas as coisas. Se Deus agir, as coisas vão acontecer segundo a sua vontade. Ele tem um controle, está tudo na mão de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Por que acontece? Acontece porque Ele permite. Ele permite situações aconteçam. Deus permite, mas o Senhor está no controle. Aleluia. A graça começa a fluir sobre o Saulo de Tarso. A graça é tão maravilhosa que ela flui para os pecadores, ela flui para os quebrantados e arrependidos. Glórias ao nome do Senhor. A graça de Deus começou a fluir. Aleluia. Para aquele que estava quebrantado, para aquele que estava arrependido. A graça de Deus alcança pecador. A graça de Deus alcança quem sabe, que aquele homem e mulher que sabe que falhou, que sabe que precisa de um Salvador. Glória a Deus, porque são estes alcançados pela graça. Glórias ao nome do Senhor. Nesse momento, Jesus assume o controle total da situação. Aleluia. Mas fulano vai fazer mal para nós, mas fulano não estiver aí, vai fazer mal para a igreja, vai prejudicar isso. Amado, só vai acontecer algo se Deus permitir que aconteça. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja está debaixo das ordens de Jesus. Glória a Deus. A igreja está sob os cuidados do Senhor enquanto nós estivermos aqui. Quando chegar o momento que a igreja, a trombeta tocar, a igreja ouvir o som da trombeta, e essa igreja for tomada, aí essa igreja, ela vai estar para sempre com o Senhor na glória no céu. Nunca se esqueça disso. Deus está no controle. Tem muita gente que fica desolada. Ai, como é que pode acontecer? Amado, ora mais a Deus, lê mais a Bíblia, confia mais no Senhor. Nunca te esqueça disso, o que esse pregador está te dizendo. Jesus está no controle. Sabe por quê? Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Ele é sumo sacerdote segundo uma ordem maior, a ordem de Melquisedeque. E é sacerdote, enquanto os sacerdotes terrestres ficavam por um tempo, porque morriam. Quando morria vinha uma nova lei, quando morria aquele vinha uma nova lei. O sumo sacerdote Jesus assumiu o controle para nunca mais sair do controle, porque Ele é Senhor para sempre. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Jesus. Aleluia. Jesus assume o controle. Atos capítulo 9, versículo 18, aqui em diante. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos e já não via ninguém. Ele ficou cego, e guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Paulo já estava orando. Ele foi quebrantado, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele estava orando, ele estava entregue nas mãos do Senhor. Numa visão
ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ele já estava tendo revelação de Deus. Aleluia. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Isso aqui era verdade. E aqui ele tem o poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Já chegou como irmão, aleluia. Nem se apresentou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi então batizado. Glória a Deus, obra completa. Aleluia. E sabe o que esse perseguidor fez? Saiu pregando o evangelho. Agora de perseguidor se tornou perseguido e conhecido como Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele perdeu todo o domínio. O Senhor ali estava começando uma nova história na vida deste homem, de Saulo de Tarso, que seria o conhecido apóstolo Paulo, alcançado pela graça maravilhosa. Aleluia. A graça ainda jorra no meio do povo para salvar, para libertar, para curar. A graça de Deus, ela é infindável. Glória a Deus. A esperança, ainda a esperança. Existe salvação. Existe ainda uma porta aberta, porque Jesus é a porta. Glória a Deus. A graça, aleluia, abre as suas portas na vida de um homem perseguidor, um homem que praticava maldades contra o povo de Deus. Mas quando a graça de Deus entra, o homem mau se torna um homem bom. Aleluia. Vocês se lembram de Onésimo, que era um servo fugitivo? Por que ele era servo fugitivo? Porque ele furtou coisas na casa do seu senhor, e ele fugiu, perseguido, mas ele foi preso. E sabe com quem ele foi preso junto? Com Paulo, o apóstolo. Paulo então ministra sobre Onésimo. Aquele homem já era um escravo, um servo, um escravo. O homem já tem uma classe lá embaixo ainda. Homem que tinha furtado bens, homem longe de Deus. Mas Paulo chega na prisão e começa a ministrar a graça sobre a vida de Onésimo. Oh, graça maravilhosa. Aleluia. Eu não sei quantos dias Paulo ministrou sobre ele. Eu só sei que a palavra foi entrando. E aquele escravo, ele disse: eu quero Jesus. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi ministrando. Aquele homem é alcançado pela graça. Depois que ele é alcançado, ele é salvo, Paulo então escreve para ele, para Filemão: Filemão, recebe aí o Onésimo. Agora ele é irmão nosso. Recebe a ele, porque o Filemão era servo do Senhor. Quando vocês lê a carta de Paulo a Filemão, esse homem teve encontro com Deus. Filemão, recebe a Onésimo, ô Filemão, como você estivesse recebendo o meu coração. Você sabe que você deve muito. Ele queria dizer: você está salvo porque eu te preguei o Evangelho. Você é devedor, então você recebe a ele. Aleluia.
E segundo você vai lendo a história da igreja, esse Onésimo se tornou um grande homem de Deus, se tornou um bispo da igreja do Deus vivo. Olha só, lá de baixo, um escravo, um servo, mas agora livre, liberto pelo poder do Evangelho, e depois pregador do Evangelho. Glória a Jesus. Alcançado pela graça, pela pregação de um homem que foi perseguidor e que agora também era muito perseguido. Paulo foi um dos mais perseguidos e que sofreu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Olha só que coisa linda, glória a Deus. Gálatas 1, capítulo 15, versículo a 18. Mas quando aprove a Deus, Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 18. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele começou a entender que ele tinha sido chamado por Deus desde o ventre, mas a salvação ocorreu naquele período de tempo. Você vai tendo entendimento a respeito das coisas de Deus. Mas aprove a Deus, que me chamou desde o ventre e me chamou pela sua graça, revelou o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Outra coisa, não consultei nem carne nem sangue. Quer servir a Deus? Vai perguntar para a família: meu irmão, você tem que consultar a Deus. Você não pode brigar com a tua família, com os teus parentes, não, arrumar confusão. Mas a salvação é individual. Você tem que tomar a tua decisão com Deus. Ele não consultou nem carne nem sangue. Nem voltei para Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Esse aqui já era um outro homem. 3 anos na presença do Senhor na Arábia, se preparando para realizar o seu apostolado, o ministério do Senhor. Gálatas 2:20. É bom você conhecer a palavra. Já estou crucificado. Aqui é o Paulo, oh aleluia, convertido. É aquele que se converte de verdade. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem arrogante, aquele homem que respirava maldade contra o servo do Senhor, agora ele é perseguido, e ele diz: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que está vivendo em mim agora. Assim deve ser a conduta e os passos de todo cristão. Glórias ao nome de Jesus. Ainda 2 Coríntios 5:17, o próprio apóstolo Paulo escreveu: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, tudo é novo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você que foi alcançado por Jesus, pela sua graça, você que tem certeza da sua salvação, amado, todo cristão salvo tem que ter certeza de salvação. Por quê? Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a qualquer coisa, e você tem que estar preparado. Se Deus chamar agora, você tem que estar preparado para estar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que é salvo, que tem certeza da tua salvação. Se não tem, Senhor, dá-me essa certeza. Diz que aquele que está em Cristo, fala comigo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são passadas, agora tudo se faz novo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para quem é salvo. Salvo tem essa certeza. Isso não é um orgulho não, meu irmão. Ai, ninguém tem certeza. Sim, temos. Isso não é um orgulho, é a palavra do Senhor que nos dá esse direito. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ou 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, e todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Paulo escrevendo em Romanos: se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, Romanos, se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Glória a Deus, eu posso dizer, eu sou salvo. Você pode dizer também? Então fala comigo: eu sou salvo, porque eu creio no meu coração e confessei Jesus com a minha boca. Glória a Deus, glória a Jesus. Encontro maravilhoso, encontro de Paulo, que mudou, se tornou o maior dos pregadores, o apóstolo que mais lutou e trabalhou. Aleluia, que abriu muitas igrejas. E nós vemos encontros, pessoas que tiveram encontro com Jesus. Zaqueu, quando Jesus ainda estava no seu ministério aqui na terra, ele teve um encontro com Jesus. Subiu numa figueira brava. Figueira brava quer dizer uma figueira que não tem fruto. Era pequeno, queria ver Jesus. E quando Jesus passava por ali, ele lá em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Aquele Zaqueu se converte. Aquele Zaqueu reconhece que é um pecador, recebe Jesus na sua casa. Ele diz: Senhor, eu restituo metade do que eu tenho para os pobres, eu dou para os pobres, e restituo aqueles a quem eu defraudei 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ele estava cumprindo a lei. Jesus olha para ele diante daquela multidão e diz: a salvação hoje entrou nesta casa. Aleluia. Houve arrependimento, houve transformação, houve mudança. Salvação, não existe salvação sem arrependimento, sem mudança de comportamento. Tem que mudar, porque Jesus tem que tomar o controle. E quando Ele toma o controle, você se torna então nova criatura. Não é mais você quem manda, é Ele que vai reger a tua vida. Jesus disse para Zaqueu, e as pessoas viram bem, um publicano, homem mal falado, o homem com a má fama. Jesus disse: hoje salvação entrou nessa vida, nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Ele também tem direito às bênçãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. O encontro de Jesus com Bartimeu, aquele cego que clamava à beira do caminho. Bartimeu quer dizer quer dizer filho. Timeu, filho de Timeu. O nome do pai dele era Timeu. Então era Bartimeu, filho de Timeu. Ele clamava: Jesus, filho de Davi. Quando ele viu Jesus passando por ali, ele não se cansou de clamar. Ele sabia que podia ser a última oportunidade da vida dele. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Começou a aumentar o volume. Ele precisa me ouvir. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Ele começou a aumentar o volume. E cada vez quando ele aumentava mais o volume, mais ele incomodava aqueles que estavam em volta. Para de clamar, para de gritar, para de incomodar o mestre, as pessoas, ele não vai te ouvir. Um cego, mendigo, eu não tenho mais nada na vida, é a minha última chance. Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus ouviu, porque Ele queria muito. Às vezes Deus vê o nosso clamor, o quanto nós queremos algo diante dEle, porque às vezes as pessoas querem de Deus algo, mas não tem desejo, não buscam, não clamam. Jesus vê todas as coisas. Jesus parou a multidão: traga esse homem até mim. Zaqueu, o mestre está te chamando, vai lá. Ele largou aquela capa que ele carregava, era a autorização que ele tinha do governo para poder esmolar, mas aquilo não adiantava nada, com capa ou sem capa, ele queria estar na presença do Senhor. Ele largou tudo, e para servir a Deus, você tem que deixar tudo para trás. Pastor, eu tenho que largar minha família. Não, estou falando, você tem que deixar os teus eus, aquilo que te prende,
A tua família vai continuar sendo a sua família, que você vai continuar amando, mas tem uma diferença: você vai ser de Jesus, você vai servir a Deus, mesmo que eles não queiram, mas você tomou uma decisão de servir a Deus, e isso é que Deus vê. Glórias ao nome do Senhor. Ah, só vou se fulano ir, só vou se o meu marido for, só fosse o meu filho. Então realmente você não quer Jesus. Quem quer Jesus, ele diz: Senhor, estou aqui, pecador. Aleluia. Um pecador como eu quero Jesus. Aleluia. Jesus, filho de Davi, Jesus, que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Olha só, o encontro com Jesus mudou a vida. Ele não apenas ficou vendo, mas ele foi salvo. Certamente tornou-se um seguidor de Jesus. Aleluia. Jesus tinha muitos discípulos além dos 12. Tinha muitos homens e mulheres que o seguiam. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Se lembram do cego de Betsaida? Aquele cego de nascença, que todo mundo julgando ele: é cego porque o pai pecou, é cego porque cometeu erro, é cego. Mas Jesus, ele falou: para de falar isso. O que tem nele, a enfermidade dele, é para a glória de Deus. Chamou ele, passou barro, cuspiu no barro, passou os olhos dele, deixou os olhos dele borrados de barro, molhou com saliva e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Esse homem foi, tateando pelo caminho. Se bem que o cego, ele sabe muito bem até o lugar onde ele vai, mas é um cego, tateando com a vara pela frente. Quando ele se lava no tanque designado por Jesus de Siloé, quando ele lava o seu rosto, quando ele lava aquele barro, ele começa a enxergar o mundo. Aleluia. Ele volta, ele está alegre. Todo mundo, aos críticos, aos fariseus chegando: ei, que é isso? É você quem te fez isso? Era cego mesmo? Era cego mesmo? Chama o pai dele aí, chama o pai dele. Olha, teu filho era cego mesmo. Meu filho era cego de nascença. O que aconteceu com teu filho? Manda ele te explicar, fala com ele vocês. O pai não queria ficar de mal ali na sinagoga, e encontraram ele: olha, quem fez isso contigo? Um homem chamado Jesus. Mas então esse homem é pecador que fez isso com você. Esse homem é pecador. E ele dessa aquela resposta mais linda, né? Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. E Jesus depois encontrou ele, ele não tinha visto Jesus pessoalmente. Jesus encontra ele e diz: você crê no Filho de Deus? E ele responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo agora. E disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Ele foi curado e foi salvo. Isso acontece com todos aqueles que têm encontro com Jesus. Aleluia, aleluia. Mas você, a quê? Ir na igreja? Sua família tem uma tradição religiosa? Eu era cego, agora eu vejo. Hoje eu sou salvo. Hoje eu tenho paz no meu coração. Hoje eu tenho uma alegria dentro de mim. Tem um pássaro que canta aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Para encerrar, algumas coisas eu falo, mas para encerrar, o ladrão que foi levado para a crucificação, se lembra dele? Enquanto um blasfemava, falava mal, o outro que estava à direita disse: não fala assim, esse nenhum mal fez. Estamos aqui porque merecemos, porque praticamos o mal, praticamos crimes, mas ele não fez mal algum.
Então ele olha para Jesus e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus crucificado, com a coroa de espinhos, seu rosto estava muito inchado, o corpo de Jesus paralisado, o sangue escorrendo, e Jesus olha para ele e diz para ele: hoje, aleluia, estarás comigo no paraíso. Ele sabia que aquele que estava crucificado era rei, que tinha reino, que era Senhor, que era o Messias, que era o Salvador, e esse homem alcançado e salvo por Jesus, hoje, aleluia, hoje estarás comigo no paraíso. Mas encontro com Jesus na última hora, quantas pessoas que a gente conhece, né? Encontraram Jesus na última hora, hein? Quantas pessoas na última hora? Já contei aqui, vou contar de novo o testemunho. A minha irmã, a pastora Teresa, contando a respeito de um homem. A minha cunhada veio falar com ela: olha, Teresa, vai visitar uma pessoa muito mal, muito doente, ele não é cristão, mas ela chegou lá, o homem nas últimas, falou de Jesus, pregou o evangelho para ele e tal. Aí foi para casa, passou um tempo, ela até esqueceu daquele homem. E aí a minha cunhada voltou para ele: olha, vai lá de novo, a família diz que ele está nas últimas. E ele foi lá nas últimas. Ela falou de Jesus, pregou Jesus, porque já ouviu a pastora Teresa falando, ela é bem direta: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Você quer ir para o céu? Você quer ser um salvo? O homem aceitou, recebeu Jesus, e amém, orou, deixou a família ali e foi embora. Outro tempo, a minha cunhada veio falar de novo com a pastora Teresa, com a minha irmã Teresa: olha, a família está muito triste com você. Triste? Por quê? Porque quando eles foram num centro falar com o pai deles, que já morreu, eles disseram que não puderam falar, que eles estavam muito confusos, no meio de tantas trevas que estavam, eles não conseguiram falar com o nosso pai. Não queremos mais saber daquela mulher. Quando falou isso para minha irmã, sabe o que ela falou? Glória a Deus, ele está salvo, aleluia, o diabo não tem mais poder sobre a vida dele, glória a Jesus, aleluia. Ela começou a rir, ela começou a dar glória a Deus, porque aquele homem moribundo foi salvo por Jesus e entrou na última hora no céu. A família estava perturbada, porque as pessoas são tudo enganadas. Satanás engana. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ninguém mais tem contato com uma pessoa morta depois que morre. Esta é a verdade das Escrituras, esta é a palavra. Fora disso é engano, é um erro, é mentira do diabo. Tanto que quando chega um crente no meio de uma sessão dessa, não tem sessão, Satanás fica incomodado. Eu tenho um tio que foi uma vez numa sessão dessa, e ele estava assim, né? Pareceu, o diabo não podia falar: não, tem alguém aqui que está atrapalhando. É assim que é, mano. A verdade é a palavra. Aceitou Jesus, vai para o céu, e o diabo não tem mais poder sobre a vida dela. Ai, mas era a voz do meu filho, era a voz da minha filha. O diabo engana, é enganador, é mentira do inferno. Morreu, agora vai prestar conta com Deus. Essa é a verdade nua, crua, a verdadeira da palavra de Deus. Essa é a verdade, gostem ou não, mas a verdade é a palavra salva, a palavra liberta, e quando você crê nela, você é salvo, você é curado, você é restaurado, você é livre. Glória a Jesus, está salvo.